que todo mundo aqui é adulto e tem mais do que razões para entender os malefícios que os fogos já causam. Mas, de qualquer forma, eu vim porque também tenho várias outras coisas para falar. Entre os malefícios que todo mundo já sabe, né, acidentes, pessoas que ficam sem mão, sem dedo, pessoas que são atingidas mesmo não estando participando das comemorações com fogos, fugas de animais, as alterações todas que provocam nos bebês que estão nas UTIs, os idosos que acabam tendo taquicardia, a pressão arterial aumenta. Mas, antes de começar até a minha fala, eu gostaria de perguntar para aqueles que são contrários à aprovação do projeto de lei contra os fogos de artifício, qual é o motivo que move vocês para que não aprovem essa lei, já que os malefícios dos fogos já são mais do que comprovados, cientificamente, inclusive. Tanto que até o Conselho Regional de Medicina Veterinária, aliás, desculpa, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, o ano passado, também já entrou com ação pedindo que se acabem com os fogos de barulho devido às comprovações científicas dos malefícios que isso traz aos animais. Então, gostaria que vocês pensassem para que respondam essa pergunta para cada um de nós que está aqui hoje e que elegemos vocês para estarem aqui nessa Câmara votando a favor de nós. Eu gostaria também de falar um pouquinho, brevemente, sobre o que me move. Eu não sou política, não sou nenhuma pessoa conhecida, não sou uma figura pública, então eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que me move em prol dessa causa contra os fogos de artifício. Bom, eu sou veterinária, exerço minha profissão há mais de 16 anos, e desde antes de me tornar veterinária, eu já me incomodava muito com os fogos de artifício, porque eu tinha animais na minha casa, e era desesperador quando tinha os rojões. Quando eu entrei para a faculdade, e eu me formei, eu comecei a ver que o medo que os meus animais sentiam não era nada perto dos animais que eu atendia na minha clínica, machucados e até mortos por causa dos fogos de artifício. Os ouvidos dos animais são muito mais sensíveis do que os nossos. O cão é um dos animais que tem os ouvidos menos sensíveis de todos os animais não humanos. E o cão, ele consegue ouvir um barulho até uma distância 4 vezes maior do que a que nós ouvimos. Se soltar uns fogos de artifício aqui agora, um cachorro que está muito mais distante do que nós, ele vai ouvir mais do que nós. Os humanos adultos não devem se expor, isso são dados da Organização Mundial da Saúde, eles não devem se expor a uma pressão de som maior do que 140 decibéis. As crianças não devem se expor a mais do que 120 decibéis. Um estampido dos fogos de artifício atinge entre 150 e 175 decibéis. Só isso já deveria ser motivo suficiente para que os vereadores não fossem contra esse projeto de lei. Então, cada som que já incomoda um humano adulto, porque está muito além do que os seus ouvidos suportam, para um animal incomoda muito mais, e para os bebês ainda mais. Então, eu comecei a perceber que a alegria de uns não justificava o sofrimento dos outros. E foi ali que eu comecei a perceber que não tinha nada de graça em barulho de fogos. É lindo ver o colorido no céu, mas imediatamente, quando tinha esses coloridos no céu, eu já recebia um animal que tinha sido atropelado tentando fugir, eu recebia um animal morto, enforcado, porque tentou fugir de dentro da sua própria casa, porque ele tentou fugir, porque os animais ficam desorientados na hora dos fogos. O barulho é alto demais para a audição mais apurada que eles têm. O gato tem a audição ainda mais apurada do que os cães. Os pássaros mais ainda, porque muitos dos pássaros se orientam pelo som. Então, eles têm esse sentido muito mais desenvolvido. Então, esses animais, apesar de eles terem mecanismos nas orelhas para captar a direção que está o som, quando o barulho é muito alto ou muito próximo, eles não conseguem se direcionar para um lugar seguro, porque eles não conseguem distinguir mais onde é o lugar seguro. Tamanho é a desorientação provocada pelo barulho. O mecanismo de sobrevivência nessa hora, que é a fuga, que é um mecanismo fisiológico, ele é imediatamente ativado no organismo.
Por causa disso, a gente já teve cão enforcado na janela das suas casas, tentando fugir desesperadamente daquele som assustador. E não foi só um nem dois, não. A gente tem inúmeros casos. Mas o meu mundinho também não se resume só ao mundo da veterinária e ao mundo dos animais. Passado um tempo que eu já era veterinária, eu me tornei mãe. Minha primeira filha nasceu prematura num dia 19 de dezembro, e foi direto para a UTI neonatal, bem na véspera dos grandes foguetórios de final de ano, em que as pessoas, nas suas casas, estão comemorando a felicidade da família reunida nessa época de final de ano, e soltam rojões para expressar a sua grande felicidade. Enquanto elas, aquelas poucas pessoas que estão soltando fogos nas suas casas para expressar a sua felicidade para o mundo todo, enquanto elas estão lá, elas esquecem que há, naquelas UTIs neonatais, várias mães sofrendo com seus filhos entre a vida e a morte. E o sofrimento fica ainda maior quando estoura um rojão e aquela criança se desespera e tem um monte de alterações fisiológicas que qualquer pediatra pode comprovar, que pode retardar a sua recuperação, pode fazer essa criança ficar mais tempo na UTI, e muitas vezes ter alterações tão severas pelo estresse causado pelos fogos, que ela pode, sim, ir a óbito. Quando a minha filha nasceu e estava na UTI, se eu já tinha motivos de sobra para não querer fogos de artifício, já que eu lidava com isso sempre com os animais, eu passei a ter uma causa a mais para lutar. E cada vez que eu ouvia um estrondo, a minha raiva explodia junto com aquele rojão no céu. E foi então que eu comecei a militar por essa causa. E eu achava que eu estava sozinha. Eu achava que era uma causa só minha. Porque a impressão que eu tinha é que ninguém se incomodava com aquilo, porque se iam fazer um churrasco do lado, era um foguetório o dia todo. Se iam comemorar porque um parente chegou de uma viagem, chegou de um intercâmbio, era um foguetório o dia inteiro. Se iam comemorar um aniversário, era foguetório de novo. E com aquilo, a raiva da gente só aumenta, né? Mas eu me sentia uma estranha no ninho, porque eu achava que ninguém mais se incomodava, que era só eu que estava incomodada, porque já que estava todo mundo soltando fogos, né? Então, o que eu tinha que fazer era engolir a seco a agonia que aqueles fogos provocavam em mim e aceitar que era assim mesmo, que não ia mudar. Só que as coisas foram mudando. E não é que as pessoas deixaram de gostar dos fogos, é que as pessoas que já tinham problemas, que já ficavam incomodadas, começaram a se mostrar. Começaram a perder o medo de se mostrar, porque as pessoas tinham medo de se mostrar. Quem solta fogos não são os pobres. Quem solta os maiores fogos, quem faz o maior foguetório barulhento, não é quem não tem dinheiro, é quem tem dinheiro, é quem tem poder político. É quem amedronta as pessoas de uma forma ou de outra. Mas as pessoas começaram a perder o medo. E essas pessoas começaram a se mostrar e começaram a se juntar. E eu comecei a ver que essa luta não era só minha, e que eu poderia ser só mais uma voz para aqueles que não tinham como mostrar a sua voz. Que cada animal que chegou em pânico para atendimento poderia ter tido aquele momento evitado se alguém pudesse ser a voz deles. Muito mais do que como veterinária, que é a minha profissão e minha missão de vida, mas muito além disso, como ser humano, eu decidi que essa era uma causa pela qual valia a pena lutar. E eu só decidi isso porque eu vi que tinha muita gente querendo lutar junto. Muita gente que, inclusive, lotou essa Câmara hoje, pelo pedido de uma única pessoa. Porque sozinha eu ia continuar com medo, acuada, sendo xingada a cada reclamação, sendo ameaçada a cada reclamação, recebendo meus pacientes machucados, vendo meus pacientes morrendo, ouvindo relatos de bebês, de autistas e de outras pessoas em pânico, mas sozinha eu não poderia fazer nada. Eu sei que muitas pessoas estão lutando muito antes de mim, inclusive aqui dentro dessa própria Câmara. E eu tenho uma gratidão profunda por todas essas pessoas, não só de Pato Branco, mas de todos os lugares, de todas as cidades que já pararam com os fogos de artifício barulhentos. E eu vim aqui hoje para falar para vocês dos malefícios que vocês já estão cansados de saber. Então, eu trouxe um pequeno vídeo, porque eu acredito que é muito mais fácil a gente entender quando a gente vê do que quando alguém conta para nós.
Quando eu conto para vocês de um animal que morreu, ou que teve uma convulsão durante os fogos e convulsionou até morrer, vocês não têm a real dimensão disso. Se não foi para você, que essa família chegou chorando, pedindo para você salvar aquela vida, que às vezes já nem tem mais vida, porque o estampido de um fogo de artifício levou. Eu trouxe algumas imagens reais. A intenção não é chocar ninguém, não é fazer sensacionalismo, por isso mesmo que eu trouxe imagens verdadeiras, para informar. É isso que acontece a cada estouro da comemoração de alguém. E, infelizmente, ainda o poder público e as autoridades estão fechando os olhos para isso. Eu acredito que na consciência de cada um já existe a sementinha do bem, sendo do bom senso. Já existe a sementinha de amor ao próximo. E não é com sensacionalismo de vídeo, nem ódio, que essa sementinha vai germinar. Então, eu gostaria que vocês assistissem rapidinho esse vídeo de 1 minutinho, para vocês verem em pouco tempo aqui, um pouco do mal que os fogos podem causar e causam. Tem som? Isso é uma criança autista, aquele primeiro. Um animal convulsionando na hora dos fogos. Isso é desencadeado por fogos de artifício. Esses vídeos, especificamente, foram filmados por tutores no momento das crises na hora dos fogos. E eu gostaria que vocês olhassem para ver se vale a pena. Não é só com cães que acontece isso, com as pessoas também acontece. Eu só não tenho nenhum de pessoa convulsionando para mostrar, mas não é difícil conseguir. Esses são alguns exemplos que acontecem rotineiramente. Eu poupei vocês dos animais abertos nas grades, sangrando, porque ninguém gosta de ficar vendo muito sangue, mas é rotina para nós, quando acontecem os foguetórios. Diante disso, eu também gostaria de falar que essa luta contra os fogos é uma luta contra os fogos barulhentos, pois são eles que apavoram, que assustam, que afugentam, que machucam, que matam. A nossa intenção nessa luta não é acabar com o trabalho de ninguém, não é excluir e muito menos falir o negócio de ninguém, como eu já tão absurdamente ouvi por aí. Mesmo que existisse alguém aqui na cidade que vivesse exclusivamente da venda de fogos de artifício barulhentos, e não é nem de longe esse o caso, mesmo assim já existem alternativas. Já existem os fogos sem estampido, que são só brilho, só beleza, como o próprio Chaparini Fogos divulgou inúmeras vezes nas suas redes sociais essa semana. Então, deixo aqui muito claro que essa luta é pela vida. Nós queremos que todo mundo possa comemorar a vida sem provocar danos, como esses dos vídeos, a nenhum outro ser. Foi linda a mobilização essa semana, quando a equipe do Pato Futsal se engajou espontaneamente nessa campanha. E eles se engajaram porque eles são atletas, são ídolos, que presenciam foguetório o tempo inteiro. Mas eles também são pais de bebês que têm medo de fogos. Muito além de jogadores conhecidos e campeões, eles são tutores de animais que também têm pânico de fogos. Eles são seres humanos que se preocupam com o próximo. O apoio deles à nossa campanha foi fundamental para que, na chegada deles à nossa cidade, depois de uma vitória tão linda, não tivesse o foguetório esperado. Isso, por si só, já mostra que a consciência das pessoas está mudando e que, se fogos fossem algo que não traz nenhum mal, a população não teria aderido tão rapidamente a essa campanha. Os grandes ídolos atuais da cidade não teriam aderido a essa campanha. E a gente teria tido um foguetório enorme na segunda-feira, a gente teria tido um monte de fugas de animais. Tivemos algumas porque ainda existem pessoas soltando fogos, e essas pessoas soltaram fogos porque ainda não existe uma lei que as proíba. Mas reparem como foi menos do que era. E se foi menos do que era antes, significa que o caminho é esse. Significa que estamos cansados de barulho de fogos. Eu peço encarecidamente que os vereadores aqui presentes votem a favor das emendas
que solicitam algumas alterações pertinentes ao projeto de lei e votem a favor do projeto de lei contra os fogos de artifício. Pato Branco é uma cidade maravilhosa, que me acolheu, onde eu vivo, onde eu trabalho, onde eu ajudo a empregar pessoas e a salvar vidas. É uma cidade inteligente e eu sei que hoje é o dia certo para a gente mostrar mais uma vez por que Pato Branco é inteligente, por que Pato Branco escuta seus idosos. Eu vou ao lar dos idosos a cada 15 dias com o projeto de terapia animal assistida e na última visita agora, semana passada, 2 semanas, eu perguntei para alguns idosos sobre os fogos, e eles disseram, eu acho bonito, mas não gosto do barulho, dá até uma aceleração no coração. Vocês já foram lá conversar com eles e perguntar sobre isso? Vocês já foram para dentro de um hospital acompanhar alguém doente durante os foguetórios? Então façam isso. Se tem alguém aqui que acha que eu estou exagerando, que não é nada disso, vai lá. Vai passar junto com os idosos no lar, vai passar dentro de uma UTI neonatal, com aqueles bebês, com aquelas mães, com aquelas pediatras que passam por tudo isso. Vai passar na casa de um autista, junto com a família que não consegue acalmar suas crises. Passa junto com um animal em desespero, se machucando porque não sabe para onde correr. Eu peço em nome de todos, eu não estou aqui só em nome dos animais não humanos, eu estou aqui principalmente em nome da minha espécie, em nome do ser humano, porque a gente precisa evoluir, a gente precisa se respeitar e a gente precisa pensar em comunidade, pensar no bem coletivo. Eu agradeço imensamente a cada um que está aqui hoje, mostrando a força que a união pelo bem coletivo tem. A cada um que abraçou essa campanha contra os fogos, principalmente aqueles que abraçaram essa luta muito antes dela estar em evidência. Eu agradeço de coração a todo mundo que colaborou para que esse dia, que pode ser histórico na nossa cidade, chegasse. Agradeço imensamente por aqueles que hoje são vereadores, eleitos por nós, e têm a oportunidade de votar favorável a esse projeto, para que a nossa cidade seja mais feliz, mais harmoniosa, e que comemore a vida sem barulho de fogos a partir de hoje. Com toda certeza, nós não vamos esquecer quem são esses vereadores aqui hoje. Muito obrigada a todos vocês.